Graça e paz, bom dia. Devocional da manhã dessa semana a gente está falando sobre libertação, se liberto do pecado da feitiçaria, um pecado sério e que é um pecado que é festejado. Olha só, um festejado pecado. Se no carnaval é festejado o pecado da embriaguez e festejado o pecado da imoralidade sexual no carnaval, no Halloween é festejado o pecado da feitiçaria e da necromancia. E ontem eu estava falando, e mostrando em Deuteronômio, capítulo 18, que a feitiçaria e a necromancia são pecados abomináveis que Deus proíbe o seu povo de reverenciar, de praticar, de consultar. E daí algumas pessoas dizem, mas isso é coisa do Antigo Testamento, a gente é cristão, cristão é do Novo Testamento. A primeira coisa que a gente tem que entender, quando Jesus diz que a palavra de Deus não passa, ele não estava falando do Novo Testamento, porque o Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda. Ele estava falando, sim, do Antigo Testamento. Então, os textos que os apóstolos ensinavam, os textos da qual Jesus se referia, eram sempre textos do Antigo Testamento. Então, não existe essa história de determinar. O que passou do Antigo Testamento são os costumes cerimoniais. Esses costumes cerimoniais realmente não se encaixam mais, porque um novo sacerdote se levantou. Mas os princípios espirituais do Antigo Testamento continuam todos valendo. Continuam todos valendo. Mas para não pensarem, se alguém não está convencido ainda, mesmo eu explicando isso, eu vou pegar um texto a própria palavra profética do Senhor Jesus, que ele se apresentou ao apóstolo João, no livro de Apocalipse. Eu quero te convidar a abrir em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, do versículo... daria para falar desde antes, o versículo 6 está dizendo quem que está falando isso. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei da graça a fonte da água da vida. Aqui está falando, Jesus está falando isso. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Agora o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No outro momento a gente pode falar cada uma dessas palavras, mas aqui eu quero mostrar que o próprio Jesus vai referenciar de novo a palavra que está em Deuteronômio. A feitiçaria e a idolatria. Idolatria é tu colocar qualquer coisa, objeto, pessoa, situação no lugar de Deus, no lugar de valor equiparado a Deus. E feitiçaria é tudo isso, falar com os mortos, invocar poderes da natureza, fazer magias, isso tudo é chamado feitiçaria. O resultado de quem pratica essas coisas é condenação. Não é a opinião do pastor Danielson, não é a opinião da igreja metodista, é a opinião de Jesus manifesto nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E assim, todos que amam a mentira, então assim, ficar brincando com feitiçaria, que é a festa de Halloween, e por isso eu chamo a atenção. Eu não estou falando que a pessoa que é da religião Wicca, que a pessoa que é espírita, que a pessoa que é da Umbanda, Candomblé, sei lá, qual santeria, não sei, várias religiões que têm a feitiçaria como algo lícito para eles. Isso é com eles, e eles vão ter que se ver com Deus Criador. Isso não é conosco, mas nós cristãos, tá? Então eu não estou julgando os de fora, eu estou falando de nós, cristãos e cristãs, aqueles que cremos, e não só cristãos, mas cristãos, judeus, aqueles que creem na palavra de Deus. Não é possível a gente concordar com uma festa que promove, que faz apologia ao pecado de feitiçaria, um pecado que é abominável, que o próprio Senhor Jesus e nos próprios livros de Moisés estão dizendo que nos traz condenação. Então, para ti que é pai, que é mãe,
cristã, não permita que seus filhos participem desse tipo de coisa, conversem. Outra coisa, como estou falando, Halloween é uma festa religiosa da religião Wicca, né? E nós somos um país leigo. O que quer dizer um país leigo? Quer dizer que ninguém é obrigado a praticar nenhuma religião, né? Então, se tu é cristão, tu não é obrigado a praticar Wicca. Se tu, sei lá, da mesma maneira, né? Se tu é ateu, tu não é obrigado a praticar cristianismo, né? Nós somos um país leigo. Então, tu que é pai, que é mãe, que é educador, não exponha as crianças a essa maldição. Tu tem esse direito constitucional de não permitir isso, né? Então, já fala para o círculo de pais e mestres da tua escola, ou fala para a tua empresa: olha, eu não vou nessa festa porque é contra a minha fé. A minha fé. E tu não pode ser perseguido por causa disso. Então tu vai perder tua promoção porque tu não participa da festa. Não, é uma festa religiosa. Não, é só uma brincadeira. É uma festa religiosa. Halloween é uma festa religiosa da religião Wicca e de outras linhas da feitiçaria também. Então tu tem direito de dizer não. Tu tem direito de chegar para a escola e dizer assim: o meu filho, a minha filha não vai participar dessa festa religiosa porque é contra a nossa religião. Nós somos um país laico, nós não somos obrigados a celebrar nenhuma religião a não ser a nossa própria liberdade religiosa. Por liberdade religiosa, os meus filhos não vão participar e não podem ser prejudicados de nenhuma forma, porque senão é vilipêndio religioso, perseguição religiosa, que é crime, certo? Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, nos liberte, Senhor, de toda essa influência cultural que faz apologia àquilo que te desagrada, faz apologia à feitiçaria, à mentira, à idolatria. Pai amado, em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor, aos diretores de escola, dá sabedoria, Senhor, aos coordenadores, aos gerentes de empresa, para que não submetam as pessoas a algo que contrariam a sua fé, contrariam a sua moral. Dás coragem, Senhor, que não nos acovardemos de dizer não àquilo que Deus está dizendo que não devemos fazer, que a gente tenha coragem de dizer não, Senhor, a toda afronta contra Ti. Nos dá, Senhor, essa coragem de confrontar esse sistema que quer nos impor algo que não é da nossa fé. E eu peço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, protege essa família, protege essas pessoas, esse ambiente de trabalho, essas escolas, de todo o mal. E traz, Senhor, a Tua bênção, que cura, liberta, restaura e traz a paz que excede a todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Leia de novo Apocalipse 21, 8 e pense. Deus abençoe e até nosso próximo encontro.